e não sei o que lá. Mas a verdade, gente, é que as pessoas, elas têm um livre-arbítrio para escolher o que elas fazem com a vida delas. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer antes de julgar qualquer coisa é entender como funciona aquilo. Porque a gente julga muito as pessoas, né? A gente tem esse hábito de apontar, de julgar, sem conhecer de fato como que é aquilo, como que é aquela pessoa, como que é aquele negócio. E aí a gente acaba falando muito mais de nós, porque isso incomoda tanto algumas pessoas. É porque tem algo mal resolvido dentro de você. Porque senão, gente, você olha para aquilo e fala, putz, legal, não é pra mim. E pronto, acabou, não precisa ficar atazanando, sabe? Não precisa ficar fazendo um blá blá blá, um mimimi desnecessário. Porque isso só mostra o quanto você precisa trabalhar algumas coisas dentro de você. Chegou a falar uma pessoa, então porque se você não vive isso, você não tem direito de falar sobre isso. Como assim, gente? Imagina se eu tivesse que praticar tudo que eu falo sobre sexualidade no sentido de, então hoje eu vou falar sobre, sei lá, podolatria. Eu não posso falar sobre podolatria se eu não sou fissurada em pé. Eu não posso falar de voyeurismo se eu não sou uma voyeur. Vocês entendem? Então, assim, não faz o menor sentido o que as pessoas falam. É como se o ginecologista não pudesse falar o que ele sabe sobre ginecologia, porque ele é homem, sabe? Então, a gente tem que entender algumas coisas antes de julgar, antes de falar, beleza? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês. O Andy, já vi que ela entrou aqui. Então, gente, por isso que eu resolvi chamar a Wendy para este bate-papo, para ela esclarecer pra gente o que é de fato isso. E eu entendo que não deve ser igual para todo mundo, e ela também deve conhecer mais gente nesse mesmo, né, que é adepto a isso, e ela vai poder falar melhor. Mas assim, entendam, gente, que antes de julgar e antes de apontar o dedo, antes de sair na internet digitando qualquer coisa e falando qualquer baboseira, pesquisem, vão atrás do que é, vão atrás de como que é pessoa se relacionando dessa forma. E percebam que é simplesmente uma opinião e uma visão diferente da sua. Wendy, deixa eu ver se eu consigo te... Ai, consigo te chamar aqui, Wendy, peraí. Wendy, entra aqui. Olá! Oi, Tudo bem? tudo bem? Deixa eu me Eu arrumar tô agora. tentando pôr um fio. Ai, não dá pra pôr o fio. Eu tava achando que eu ia fazer Seu de cabelo roxo. Amiga, não sei o que aconteceu. Não rolou um filtro. Põe outro. Vou pôr outro aqui só pra não ficar de cara lavar. Aí eu adoro filtro porque a gente não precisa mais maquiar. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu amo. Nem então vai de cara lavada um filtrinho. Enquanto você não entrar, eu tava batendo um papo aqui sobre o que foi, né, esse post que eu fiz essa semana e sobre o quanto as pessoas julgam, né, sem conhecer e tal. Então tava aqui filosofando. Mas primeira coisa, eu quero que você se apresente. Quem que é o Wendy Paulo? Bem, primeiro, obrigada, né? Adoro. Você sabe que eu adoro vir bater um papo com você, né? Ah, é uma delícia. Adoro seu trabalho e sua companhia. Meu nome é Wendy Paulo. Eu sou líder a sós, sou terapeuta sexual, sou empreendedora, sou coordenadora da Universidade a Sós, que é uma plataforma de educação à distância focada na área da sexualidade. E sou uma empreendedora aí do mercado erótico, né? E sou embaixadora do Amo Terapia, né? Estamos juntos nesse projeto, né, Lá? Então, maravilhoso. Basicamente, eu trabalho na área da sexualidade. E vou te contar, já começo assim, meu trabalho não tem nada a ver, não pautou meu relacionamento. Pelo contrário, meu relacionamento veio antes do meu trabalho na área da sexualidade. Porque às vezes as pessoas acham que a construção do meu relacionamento é do jeito que é por causa do trabalho, sabe? Trabalho. Uhum. Isso veio bem antes, né, Wendy, do trabalho, inclusive. Legal. E, Wendy, na verdade, assim, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu não sei se a gente... Eu acho que a gente deve começar falando... Eu não sei se você consegue aí escrever o tema da live, porque eu não sei o que aconteceu no meu Instagram, eu não consigo escrever no meu celular.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou ficar aqui só minha testa, eu já sou testuda. Amiga, ninguém tá Ah, vendo, relaxa. então, tá tudo certo. Ó, vê se você consegue fixar aí. Boa, pronto. Então acho que a gente pode começar falando sobre um pouquinho sobre amor romântico e amor livre. O que você acha? Vamos Acho contextualizar, que né? Acho que é bom, que é legal. Eu acho que a primeira coisa para a gente começar a desmistificar um pouquinho é entender que o amor, como a gente conhece esse amor romântico, a gente conhece o mito do amor romântico, ele é uma construção social e que nem sempre foi assim. E que nem sempre o amor foi pensado do jeito que é, nem sempre a o casamento foi pensado do jeito que a gente vê hoje, inclusive está mudando já. Eu falo assim que eu sou da geração, eu estou numa geração, faço 40 anos terça-feira, inclusive, estou aí numa geração que já viu, que está vendo essas transformações, porque eu vi um conceito de casamento, de relacionamento, que hoje já, por exemplo, quando eu era novinha, você não via falar que foi morar junto. Isso era uma coisa assim, as Não, pessoas não, casavam, né? Aí sim. já já entrando assim na adolescência para a vida adulta, morar junto já estava uma coisa super mais normal. Eu morei junto por 10 anos com meu ex-marido, falo que fui casada, né? Mas foram 10 anos morando junto sem assinar um papel, sem casar no papel. Então, e nunca rolou uma super pressão familiar para isso. Parece que as pessoas entendiam mais já, né? Então, foi mudando isso. Então, o amor, ele muda. Então, o amor romântico, essa ideia de amor romântico que a gente tem, e essa coisa de que as duas pessoas se tornam uma só, e que elas só vão ter olhos pela outra, e que elas, assim, amar tem que ser assim, você viver a vida do outro, o outro viver a sua, né? Se tornar uma pessoa só, não precisa mais de individualidade, a gente não precisa ser eu e ser você. A gente pode ser uma única pessoa. Uma As única pessoa. metades da laranja. Quem não lembra Ai, que do lindo, né? Fábio Júnior cantando que você ia achar a sua metade. E quando você acha que você Sim. está completo, me desculpa. Eu sou uma romântica, mas eu não acho que eu vou achar minha outra metade. Eu vou achar alguém que é muito legal, alguém que topa dividir a vida comigo, que tem os mesmos valores, que bate os valores, que os defeitos não me incomodam tanto, porque tem muita gente, defeito todo mundo tem, mas será que esses defeitos me incomodam? E ele é único e eu sou única, individual, que precisa ter vida. E isso não estou falando de relacionamento aberto. As pessoas precisam ter as suas individualidades respeitadas. Isso é amor livre. Você respeitar quem o outro é. Isso é amor livre. O amor romântico, ele é apegado de ciúme, de posse, de achar que porque tá casado você é dono, você tem direito de dizer o que a pessoa veste, o que a pessoa, como a pessoa fala, como a pessoa se comporta, onde ela vai, onde ela não vai. Isso é o É quê? ser dono Você do entregou, é outro, né? dono? É tipo escravidão, você entrega lá a carta, agora você é meu dono? Né? Sim, O amor perfeito. romântico é carregado disso. Esse é o problema. O problema não está no romance. O romance é lindo e fofo. O problema está nessas coisas que vêm junto. A naturalização de um ciúme doentio, a justificativa de uma agressão por ciúme. Ah, porque ele estava com muito ciúme. Ela estava Ele com me muito ama muito. ciúme. Me ama muito. Invadiu. A pessoa vai lá fiscalizar o celular da outra. Ai, porque me ama demais. Não pode me. Entendeu? Não. Isso não é amor, me desculpa. É outra Nossa, coisa né? que as pessoas vieram ensinar que a cultura diz que é, né? Que é esse tal do amor romântico, mas não é. E é uma O cultura tão sentimento é outra coisa. forte, né, Wendy, que assim, isso fica. Quando a gente começa um relacionamento, isso já fica subentendido, né? Que vai ser um relacionamento monogâmico, um relacionamento, né, completamente no qual essas duas pessoas vão virar uma só carne. Isso fica muito subentendido para muita gente. Então, não existe, eu acho que ainda não existe, né, uma questão assim de o que a gente vai ser, né? Que tipo de casal, tipo aquelas coisas de valores, aquela carta de valores, muitas vezes não existe. E aí o que eu vejo são muitos casais se relacionando, né, lá na frente com pessoas e não dá conta de estar num relacionamento monogâmico, né? Se sente sufocado, se sente
porque aquela pessoa, ela foi imposta para ela aquele tipo de relação, porém também nunca foi falado que poderia não ser daquela forma, né? Então as pessoas elas têm dificuldade também em sair da caixinha, né? Eu vejo muito isso. Tanto que a gente recebeu um monte de crítica, né? Eu recebi um monte de crítica quando falei sobre relacionamento aberto, porque realmente as pessoas não estão preparadas para algo diferente, para algo novo, para outra visão do amor. Eu acho que é isso, uma outra visão do amor. E ciúmes, eu falo muito isso, ciúmes, nem que for só um pouquinho, a gente não pode naturalizar, não é normal. A gente sente, porque nós, né, fomos ensinadas que o outro é nosso, que a gente é dono do... Mas, na verdade, isso não é saudável, gente. Nenhum tipo de ciúmes não é saudável. A gente tem que... E a gente acaba depositando no outro, né, Wendy, coisas que a gente não tem em nós. Então, se eu não tenho amor dentro de mim, se eu não tenho amor por mim, eu falo pro outro assim, Tó, me ama, eu preciso de amor, me ama aqui, né? E isso com tudo, acho muito legal isso. E eu queria te fazer uma pergunta, Wendy. Por exemplo, a gente fala de amor livre, né? Que é esse amor onde a gente deixa o outro livre para ser o que é, quem quiser ser e tal. Isso tem a ver... Dá para eu ter um amor livre, né? Num relacionamento monogâmico? Com certeza. Com certeza. Desde que as duas pessoas que estão naquele relacionamento tenham um perfil monogâmico. Existem pessoas que têm um perfil monogâmico. Existem pessoas que se impõem a monogamia porque a sociedade, porque acha que assim vai ser mais aceitado pela sociedade, né? Porque a sociedade prega a monogamia. Então existem pessoas que são monogâmicas e querem relacionamentos monogâmicos e podem viver um relacionamento livre onde respeita a individualidade do outro, tá bom? O relacionamento respeita. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um casal que tem um hábito, de vez em quando, eles não é toda vez, mas eles saem sozinho. O cara pode ir pro bar tomar uma cerveja com os amigos ou jogar um futebol, a mina ir para uma boate dançar com as amigas. E isso não precisa impedir isso e não vai ficar lá fiscalizando, será que fez, será que não fez? Não, tá no acordo. Olha, o nosso acordo é monogâmico. A gente confia um no outro. E aí eu vou viver as coisas que eu quero viver, as experiências. Fazer uma viagem com as amigas. Isso é amor livre. Nós viajamos, né, lá? Nós alugamos uma vez um carro, enchemos o carro de manhã, 6 mulheres, fomos todo no mesmo carro pra praia. Delícia! Né? Eu ia lá, por exemplo, com relacionamentos. E não foi. A Adriana, a Andréia com relacionamento e não foi. Uhum. O marido não foi, tá tudo certo. Nós fomos lá, vivemos aquele momento, aquela viagem que a gente queria, era nossa. Que delícia. E tá tudo certo. Assim, Wendy, eu vejo muito, eu sinto isso, na verdade, né? E eu vejo muito também nos atendimentos, eu tenho certeza que você também. É muito engraçado quando a gente tem essa liberdade dentro do relacionamento, a vontade de voltar é muito maior, né? Então, assim, você tá longe, a saudade fica maior, por mais que seja uma semana. A vontade de estar com o outro, do tipo, puta, que foda o meu relacionamento, que foda meu parceiro, que me deixa livre, que delícia que é isso. E aí é o que eu falo muito, né? E eu não sei se como que é isso no seu relacionamento, Wendy. Eu tenho um relacionamento monogâmico, né? E ok, foi o que a gente escolheu. E para mim funciona muito bem porque eu sou livre, é isso, né? Eu sou livre para fazer as coisas que eu quero porque tem confiança, tem segurança, tem amor próprio de ambas as partes. Então, eu não sei como que é para você essa questão também, né? Desse sentimento de, putz, eu sei que eu posso sair daqui, mas será que eu quero sair daqui constantemente? Como que é isso? Vou falar lá, então já vou dizer, né? Vim aqui, vou abrir mais o jogo aqui hoje, né? Como você sabe, eu tenho um relacionamento aberto, né? Eu e meu marido, nós temos um relacionamento aberto. E lá, você conviveu comigo 2 anos, você fez pós-graduação comigo, e eu, final de semana, em São Paulo, na pós. Lá, quantas vezes você me viu sair, tipo, pra algum relozinho com alguém, ou marcar alguma coisa com alguém, ou quando a gente foi pra praia? Nunca. 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 Não é isso que as pessoas pensam. Acontece. Lógico que acontece. Tem um relacionamento aberto, sim. Já me relacionei com outras pessoas. Sexualmente só, não afetivamente, no sentido de um romance com ninguém. Afetivamente sempre tem, né? Se eu me relaciono com alguém, eu tenho alguma afetividade com aquela pessoa, considero aquela pessoa,
né? Porque eu não me achei no lixo. Então eu escolho bem Lógico. com quem eu me relaciono, né? Mas eu escolho muito bem e tem uma relação ali de respeito com a pessoa que tá ali comigo, mas o meu amor, o meu marido tá lá e é tão gostoso com ele que minha prioridade não é essa. As pessoas confundem isso, né? Falar, a pessoa tem um relacionamento aberto, é putaria, é um monte de coisa. Tem as horas? Tem, mas não é a prioridade. A prioridade é meu relacionamento e meu relacionamento é tão gostoso. Ele me respeita tanto, né? Na minha essência, me respeita tanto quem eu sou, que é tão gostoso ser plenamente eu. E isso eu só experimentei nesse relacionamento com o Marcelo. Eu sou plenamente eu, e isso é libertador. E aí eu faço de tudo para que ele possa ser plenamente ele. Que ele possa fazer aquilo que ele decide fazer. Eu tô aqui do lado e vamos junto, porque, poxa, é muito libertador, é muito gostoso. E eu tenho certeza que, como assim eu não quero outra história, eu tenho certeza que ele não quer. E também, se uma hora a gente quiser, quer dizer que a coisa já não tá mais fazendo bem. Mas enquanto tá lindo, tá gostoso, eu sinto saudade, eu tô longe. Eu vou viajar, antes eu viajava muito, né? Antes da pandemia, por causa do trabalho, da pós. Meu, eu precisava ligar para ele, contar. No fim do dia já tava assim, não, preciso falar com o Marcelo. Na hora do almoço, parar para falar com ele como tinha sido a aula, o que eu tinha visto, não sei o que. À noite também, tem que ligar para ele, papapá. Porque eu gostava, ou porque ele me ligava, a gente gosta de ter essa troca. E sabe o que é legal também lá? Quando a gente vive nossa individualidade, e de novo, não tô falando de relacionamento aberto, eu tô falando da liberdade de ser quem você é, o que acontece? Você você vai ganhando experiências para contar para a pessoa, assuntos. Então, o fato de eu poder, de repente, sair para uma balada sozinha para dançar, para não fazer nada, ir lá dançar, eu vou voltar e vou contar. Nossa, foi tão engraçado, fulano ficou bêbado, a gente deu risada, aconteceu isso, nossa, um bafão, não sei o que. Eu tenho uma fofoca para contar para ele. Uma história. Quando eu vou fazer a pós em outra cidade, durmo, conheço outras pessoas, eu tenho coisas para contar, eu me torno uma pessoa interessante. Exato. Porque a convivência faz a gente ficar menos, né? Sempre sabe de Faz tudo. super. E essa coisa da estabilidade dentro do relacionamento, a gente sabe que atrapalha, né? Esse excesso de estabilidade, esse excesso de segurança, eu acho que atrapalha muito, não só no relacionamento, mas sexualmente. Né? As pessoas acham às vezes que eu sou louca de falar isso, mas é uma verdade, né? Lógico que E eu ia é. te perguntar isso, o quanto essa segurança que você tem dentro do seu relacionamento, aliás, essa segurança não, essa liberdade faz com que você queira cada vez mais conquistar o seu marido. É quase que tipo, eu preciso conquistar ele todos os dias, né? Coisa que a gente perde num relacionamento fechado, muitas vezes, né? Não tô generalizando, gente. Mas assim, num relacionamento aberto, eu acredito, e você pode me falar melhor, Wendy, é que isso é muito mais forte, né? Essa questão da conquista todos os dias, de querer mostrar para a pessoa que, tipo, olha, eu tô aqui, tipo, eu tô para te fazer feliz e ver você feliz, né? Como que é Não isso? é uma. Nessa coisa da conquista, eu só. Tira essa máscara que a gente vê, porque às vezes a gente fala da conquista que parece aquela coisa do seduzir sexualmente toda vez, na hora que a gente põe. Essa coisa. Mas o que eu. Não, só para esclarecer para as pessoas, que às vezes as pessoas fazem esse desenho quando fala isso. Então, pra gente. Mas, sim, essa coisa do. Deixa eu fazer um chamego para ele. Tipo, do cuidado. Deixa eu cuidar dele como ele cuida de mim. Eu acho que essa cumplicidade. E também não acho que isso é porque nosso relacionamento é aberto. De novo, é porque o nosso amor é livre. Eu queria muito que a gente marcasse essa diferença entre um relacionamento aberto e um amor livre. Eu experimento as duas coisas, mas você pode experimentar um amor livre num relacionamento monogâmico. Então, essa coisa de você cuidar do outro porque você sente que o outro está cuidando de você. Então, essa troca, essa cumplicidade. Mas isso também é construído na base do muito diálogo, de prestar atenção nas pequenas coisas, de fazer o exercício de prestar atenção. Eu vejo quantas coisas às vezes eu não prestava atenção, o Marcelo me dava um toque e falava, olha, isso aqui, eu achei que eu fiquei uma coisa besta. Uma vez ele falou, olha, mas só pra vocês perceberem como é nas pequenas coisas que a gente pega.
ele me deu a ideia de eu oferecer uma música. A gente estava num bar para uma menina que estava fazendo aniversário. Aí eu fui lá, ofereci a música, falei, ah, você gostou? Eu que pedi para tocar para você. Aí ele chegou para mim assim, poxa, foi você ou fomos nós que pedimos? Aí eu falei, fomos nós, não pensei isso sozinho. Parei para pensar, nossa, é verdade. Quantos nós eu não deixo de colocar em coisas que são nossas, né? Inclusive, eu tenho esse perfil que faço um monte de coisa, tô em canal no YouTube, live, televisão, fiz um monte de coisa, blá, 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 blá. Então eu tô sempre muito em evidência. Pô, será que quando eu tô tratando das coisas, eu tô pelo hábito de estar ali naquela posição, tô me colocando? Não, então eu presto atenção para ser nós o tempo todo. É um pequeno detalhe. Então, quando tem diálogo para pontuar essas pequenas coisinhas, isso ajuda na construção do relacionamento. E para quando você vai abrir um relacionamento, então, o diálogo é, sim, fundamental. Sem conversa, não pode existir relacionamento aberto. Sem diálogo. Abrir relacionamento para salvar casamento, nunca, não salva, não salva. Se não tá bom entre vocês dois, quanto mais por outras pessoas. Porque ser humano é um bichinho complicado. Acabar em separação, né? É. Se já tá ruim, vai tumultuar mais ainda. E é isso, eu falo muito isso, realmente. Eu acho que para abrir o relacionamento tem que ser foda já, tem que ser muito bom, tem que estar muito bem, os dois têm que estar muito seguros, confiantes, tem que ser muito cúmplice, gente. Porque não é fácil. E não é festa do caqui, né, Wendy? Assim, como é que é? Tem acordos, tem regras, como que é isso na sua realidade? Eu não gosto de chamar de regra, mas sim que você usa a primeira palavra que eu gosto, são os acordos. E eles mudam, tá? Os acordos mudam muito. Então, por exemplo, quando a gente resolveu abrir um relacionamento, na verdade, quando a gente começou a ficar junto, começou a ficar mais sério, como eu já vinha de um relacionamento anterior que eu tinha o desejo de ter um relacionamento aberto e não tinha. Na verdade, meu ex-marido preferiu me trair do que abrir um relacionamento, né? Então, quando eu vinha dessa experiência, eu tinha pra mim que eu queria um relacionamento aberto numa próxima. E eu sabia que o Marcelo já tinha tido experiência com relacionamento aberto. Então, quando a gente começou a ficar mais junto, assim, tipo, vamos namorar, eu virei e falei assim pra ele, vai ser aberto, né? Mas eu nem sabia como que isso ia ser na prática. Eu não fazia ideia. E eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia me dar a cartilha pronta, inclusive, do que era. De como que a gente ia fazer. Ele já tinha feito, já tinha tido, vai me trazer a cartilha pronta. E aí, como é que foi? Mas não trouxe a cartilha pronta. A gente falou, tá bom, então temos um relacionamento aberto. O que isso significa? E a gente passou quase 3 anos, tipo, temos um relacionamento aberto sem fazer nada. Porque daí a gente estava experimentando o amor livre e desenhando o que podia e o que não podia, o que a gente se sentia confortável e não se sentia confortável. Então, principalmente eu, que era mais, vamos dizer, inexperiente na ideia, porque eu estava tudo muito bem formatado na minha cabeça, tudo lindo, mas na prática eu não fazia ideia de como ia funcionar, né? Então, eu tive ciúme, eu tinha mais insegurança, então eu punha várias condições no nosso acordo, várias cláusulas. Então eu tinha uma que era engraçada, que eu só me ferrei, porque eu sou muito sincera. Essa é uma característica na hora que eu vou me relacionar com qualquer pessoa. Então, uma das características era assim, que eu só podia ter 3 encontros com alguém, porque senão vira caso. Com a mesma pessoa. Com a mesma pessoa. Senão vira um caso. Eu não quero ser poliamorista. Não sirvo para ser poliamorista. Então, sirvo para ter um relacionamento aberto, mas não sirvo para viver poliamor. Pelo menos não ao Wendy de hoje. Daqui uns anos eu não sei. Mas a Wendy de hoje não consegue imaginar um trisal ou mais gente, essa coisa toda, assim. Eu ter um namorado, ele ter uma namorada. Eu ainda não consigo ver isso na minha vida, não. Tá? Tem gente que vê e vive isso lindamente. Eu acho incrível, eu admiro demais. Mas eu não. Bem, aí eu tinha essa regra dos 3 encontros. Aí lá, quando eu saía com alguém, aconteceu de eu sair com alguém, eu saí e falei assim, então, eu tenho a primeira coisa, né? Eu tô aqui, meu marido sabe que eu tenho um relacionamento aberto. Então, sai pra tomar uma cerveja, um café, alguma coisa.
Então pode rolar, pode, mas tem. E assim, no máximo que a gente vai poder ter é 3 encontros. Eu já falava tudo pra pessoa. A ficha inteira. A ficha toda. Aí aconteceu de, por exemplo, eu não curti sair com a pessoa. Não quero sair de novo, sei lá, não bateu santo. Aí a pessoa ficava no meu pé. Olha, a gente tem direito a mais 2 encontros, né? Ai, que Aí eu pena. falava, Marcelo, eu falei, a pessoa fica querendo outro, não é obrigação. Eu falei, por que você fala? Essas coisas nossas, você não tem que sair falando. Você só Depois você fica, dispensa, né? você só arruma confusão pra sua cabeça. Então, tinha coisas assim. Então, hoje em dia, por exemplo, a regra dos 3 encontros não existe mais. Mas você acaba nunca saindo muito. Quando você sai uma vez, daí às vezes passa. Tem um colega que de vez em quando a gente sai, mas tipo, um ano, a cada um ano a gente se tromba e sai. E tá tudo certo. Entendeu? O Marcelo sabe. O Marcelo até acha melhor, porque ele se sente mais segura, porque tem esse lance da segurança também. Eu não vou sair com alguém que eu não conheço. Sim, Não vai. É a sim. mesma coisa que fosse uma paquerinha pra sair pra ficar com alguém. É bem isso, é só um ficar. Sabe quando você vai pra baladinha e você quer ficar com alguém? É só isso que vai rolar. Então, E isso nos meus acordos, né? mas pode rolar sexo normalmente, né? Pode ser uma ficada com plus. Desde que use preservativo, É entendeu? super importante, né? Porque afinal de contas. Tem que ter preservativo. Não, e não importa, o Marcelo fez vasectomia, né? Porque a gente nunca ter filhos, eu não queria mais tomar anticoncepcional, mas não importa. Preservativo é fundamental, tá? Eu não saio, eu não saio com caras que têm um relacionamento em que a mulher não saiba. Não faço, não saio por questões de princípio. Marcelo também tem isso pra ele. A gente às vezes sai, a gente acontece de sair em casais, o swing, que é a troca de casais, sim, a gente já fez, já faz de vez em quando. Não fazemos se a gente sente que o outro casal não tá bem. Se o casal não tá bem, não tá harmonioso, tá rolando aqueles climões, a gente, ó, pula fora. Então Vocês não são querem coisas ser hoje que eu não falo, mas nem é regra, são cuidados que a gente tem. No legal. começo, tinha regras. Ah, não podia ser alguém que conhecesse, não podia isso, não podia. Mas tudo regra minha, tá, gente? Era eu. O Marcelo é um ser evoluído de outro mundo que tudo ele entende, ele Tudo tá lida, é lindo, incrível. tudo pode. Tudo sossegado pra ele. Nada é drama pra ele. Mas eu tinha todas essas regras. E que eu fui percebendo que eram regras que estavam mais ligadas a uma insegurança minha que não fazia sentido. Mas isso foi do dia pra noite? Não foi. Foi de muito diálogo para eu perceber na prática que isso não faz sentido. Entendeu? E Wendy, a questão do começo ali, né? Do Marcelo não ter zero ciúmes, né? Porque pelo que você fala, desde o começo ele não tem ciúmes. Ele fala que ele tem. Que Mas ele ele não tem tem o monstro. ciúme, o É. ciúminho, ele tem. Só que ele fala que ele não transforma isso num monstro. Falou, lógico que Ah, eu tenho, dá aquele coisinho, mas eu não transformo isso num monstro. Isso não é um problema pra mim. porque o que eu vejo muito é assim, meu marido não tem ciúmes de mim. E aí a mulher ou o homem, né, que quer que a pessoa sinta ciúmes, porque a gente associa ciúmes a amor, né? Uma prova de amor o ciúmes. Só que não, né? Não! Não, definitivamente não. Então, eu vejo muito assim, ele não tem ciúmes de mim, eu saio com quem eu quero, ele não fala, não é possível lá, será que ele tem outra? Será que ele tá me traindo? Será que não sei o quê? Mas quem te falou que ciúmes é prova de amor, né? Da onde a gente tira essas coisas? Né? E a gente tem, lógico, né? A nossa construção social toda do amor romântico, né? Que causa essas coisas. Mas é uma desconstrução que a gente tem que fazer, porque até a falta de ciúmes incomoda. A ausência, o excesso é horrível. Mas a falta parece que incomoda mais que o excesso. Não é bizarro isso? É bizarro. É bizarro, mas é por isso, né? Porque ensinaram pra gente que ciúme é bonitinho. E do mesmo jeito que ensinaram que o outro se muda também, né? Porque você tá falando do ciúme, daí eu tava vendo aqui alguém disse, meu marido disse que jamais. Às vezes as pessoas falam pra mim, o que que eu faço se eu quero abrir o relacionamento, ele não quer, ou eu quero abrir, ela não quer. Eu falo, você avalia se a monogamia vai te fazer sofrer
ou você vai lidar bem com ela. O que eu Ixi, a Wendy tudo travou. suporta, tudo crê, não arde em ciúme. Eu também não gosto dessa ideia de que o amor tudo suporta. Não suporta, não. Vem que se... Não acho, não. Eu também não Não acho. acho. Não quero suportar nada. Eu quero viver feliz. Não quero viver suportando nada. É bem isso. Por isso, eu tenho um relacionamento livre, independente de ser aberto ou monogâmico, livre para justamente não ter que ficar suportando, mas sim ser feliz nessa troca com o outro. Hoje não existe mais uma obrigação. Você pode separar, casar, tá tudo certo, ninguém fica te enchendo o saco, né? Antigamente tinha muito mais pressão. Então era mais difícil lidar com isso. Hoje em dia não tem essa pressão. Então, pra que eu vou ficar num relacionamento infeliz que eu tô suportando? Eu não. Vou ficar num relacionamento feliz que eu estou amando, estou feliz de estar lá. Então, se as duas pessoas têm essa entendimento de amor livre e têm esse entendimento acham que não dão conta da monogamia, elas podem abrir um relacionamento. Se duas pessoas não dão conta, entendem que não dão conta do relacionamento aberto, elas podem viver na monogamia. O que não combina, o que não dá certo, que daí você tem que parar, botar as cartas na mesa e realmente tomar uma decisão, é se uma das pessoas não consegue lidar com a monogamia e a outra só consegue viver em monogamia. Aí a gente tá em treta. Tem. E tem Aí dá muita gente treta. assim, né? Tem muita gente assim, Aí né? dá traição. Ou tem outro tipo, que é as duas pessoas não querem a monogamia, mas não têm coragem de falar um pro outro, de assumir isso, e elas fazem o quê? Traem. Exatamente. E Entendeu? às vezes, pior, né? Que eu vejo muito, tá? A hipocrisia reina, né? No nosso. Reina. A Estamos na hipocrisia, vivemos na hipocrisia. As pessoas criticando o relacionamento aberto e é a primeira que você vai olhar o Instagram e tá lá, 15 contatinhos. É a primeira a atrair, né? Tipo, no relacionamento aberto, que putaria, jamais. É a primeira a atrair. É Ai, bizarro isso. meu marido entrou aqui, dá um oi pra Marcelo. ele. Amor, pra variar, tô aqui expondo a gente. Mas eu te Beijo, amo. Marcelo, coitado. Ele é tão bonzinho que ele nem liga. Nem isso ele liga. Então, assim, é uma hipocrisia, cara, que eu vejo. É o mais. O pior pra mim é essas situações, né? Então, assim, eu não abomino o relacionamento aberto, mas eu não consigo transar só com a minha esposa. Eu não consigo aquietar o facho aqui e ficar num relacionamento monogâmico, mas é mais fácil trair e não falar nada do que abrir o relacionamento para minha esposa fazer o mesmo, né? Então, assim, é um egoísmo misturado com hipocrisia que, assim, eu acho um absurdo realmente. Essas coisas que precisam, de fato, mudar, né? Você vê muito isso, Wendy? Também? Muito, muito. É uma das coisas que a gente mais vê, inclusive. Ó, uma que pôs aqui que eu achei muito bom. Ó, mas tudo que é proibido é mais gostoso, tem mais adrenalina. Eu vou falar que eu não acho, não. Eu acho tão gostoso o fato de não ser proibido eu poder compartilhar com o Marcelo. Então é engraçado, porque às vezes eu tô paquerando, às vezes alguém, ou ganhei uma cantada, não sei o que, eu falo pra ele, amor, olha que cantada que eu ganhei, ó, tô me sentindo hoje, não sei. Eu mostro, acaba virando diversão. Às vezes ele fala pra mim, o que eu respondo aqui? O que eu faço? Entendeu? E Dá de uma novo, dica. só para ressaltar que não é a nossa vida, não. Uma coisa importante também. Viva um relacionamento aberto. Eu e meu marido vivemos uma vida, um relacionamento aberto, um amor livre. Mas a nossa vida não é em função do relacionamento aberto. Isso é outras coisas que as pessoas não entendem. As pessoas acham que a minha vida, né? A minha vida é estar caçando alguém para sair, a vida dele é estar caçando pra alguém. Não, gente. A maioria das Não, ainda pessoas. mais em pandemia, então, né? Fala, tô mais monogâmica que não sei o quê. Você tá mais monogâmica do que os hipócritas aí monogâmicos, né? Ó, É aqui uma tipo pergunta isso. interessante. Sempre surge essa. Como funciona? Quando acontece, tem que ser ser relacionado com outra pessoa, um conta pro outro, faz o outro não precisa saber. Então vamos lá. Então essa é uma pergunta muito interessante.
Depende do acordo. E é engraçado essa história, porque assim, antes eu falava pro Marcelo assim, quando eu ainda tava lidando com o meu ciúme, né? Que eu queria ter um relacionamento aberto, mas tinha que lidar com o ciúme. Eu falava assim pra ele, não me conta. Conta depois que você fizer. Não me esconde, né? Eu quero saber, faz parte do nosso acordo o outro saber. Isso Tá. com certeza faz parte do nosso Sempre. acordo. Sempre sabe, sempre. Aí tem tinha essa coisa. Ai, não me conta, conta depois, porque eu acabo ficando ansiosa. Aí ele tentava, mas coitado, ele falava assim, meu amigo, como que eu vou te dar um balão? Eu não minto pra você, você vê meu celular. Porque assim, pra eu te contar depois, eu preciso te dar um balão. Coitada. E não é fácil te dar um balão, porque a gente é tudo tão transparente, fica difícil. Ai, que merda. Sim. E aí, uma vez ele tentou, mas daí eu já percebi, eu falei, você vai sair com alguém, né? Ele falou, eu vou, mas você quer que eu conto depois? Cacete, eu quero falar e você não deixa. Mas daí eu mudei isso. Daí eu falei, não, tudo bem, pode me contar antes. E aprendi a lidar com isso também, porque ele também lida. Mas eu gosto de contar tudo. Eu conto, às vezes eu chego, é muito engraçado se eu sair com alguém, e às vezes eu prefiro. Marcelo fala que eu fico, né? Eu prefiro que, tipo, se a gente marca de sair com alguém, tipo, seja no mesmo dia. Que ele também vai, eu também vou, porque eu não fico pensando nele, ele não fica pensando em mim, tá tudo, né? Ótimo. Mas já aconteceu tipo, eu não ia sair com ninguém, eu, tipo, ficar assistindo um filme com a minha irmã, fazer alguma coisa, ele foi sair com alguém, ou ele ficou em casa jogando videogame e eu saí com alguém. Já aconteceu. Ele lida melhor com isso do que eu ainda fico com aquele bichinho aqui, assim, meio de ansiedade, será que vai demorar, não sei o quê. Mas, assim, é tão pequenininho perto do que é legal manter esse relacionamento, que eu acho bem de boa. Por isso que eu falo, vai do sentimento de cada um. Mas eu gosto de contar, e quando eu chego, às vezes eu quero contar tudo. E às vezes já é tarde, alguma coisa, você sair à noite, você quer... Ele fala assim, pode ser amanhã? Posso dormir amanhã? Você me conta. Ele não tá nada curioso, hein? Ele não fica. Nossa, não tem curiosidade, né? Ele não tem essas coisas. Eu que quero mais contar, falar e não sei o que. Ele é mais... Ele me conta tudo também, mas ele não tem essa ansiedade que eu tenho, nem de falar, nem de ouvir. Então é engraçado. Mas então o acordo vai ser mesmo de cada um, né? A Raquel perguntou se vocês ficam sabendo quem é. Fica. Algumas pessoas já viraram, tipo... são amigos, às vezes viraram amigos. Pessoas que eu não... Daí, às vezes eu vou trombar a pessoa na rua, na balada, eu vou cumprimentar, tipo, uma menina que ele saiu. Eu vou trombar na balada. Eu tenho um casal de amigo nosso que ele sai de vez em quando com a menina. O cara sabe, tá tudo certo. Daí eu vou trombar. Às vezes eles vêm aqui em casa. E outra, assim, trombamos na balada, ou fizemos um jantarzinho em casa de amigos. E tem um casal colorido ali que a gente se relacionou os dois juntos, ou separadamente em alguma situação. Meu, normal, aqui a gente tá num outro rolê. Eu não tô aqui com o fulano, ele não tá lá com a ciclana. Então, é normal, você trata como se não fosse um amigo normal. Normal, né? Não tem isso, não tem isso. Você chega, oi, então vou te pegar. Não tem, é normal a vida, é normal, sem nenhuma dessas fantasias loucas que passam na cabeça da galera. E, Wendy, o contrário também pode acontecer. Por exemplo, eu vejo muita gente tá falando assim, tenho vontade de ter um relacionamento assim, né? E aí, às vezes, as pessoas elas só pensam pelo lado dela, né? Muitas vezes, tipo, nossa, que legal seria, né? Poder pegar aquele carinha do trabalho, poder transar com outras pessoas e tal. E aí abre a relação e aí percebe que no meio do caminho que não dá conta. Porque é legal do seu lado, mas do outro você não dá conta, você morre de ciúme, você fica... Isso acontece também, né? Acontece, eu avaliei, a gente parou pra avaliar se a gente ia dar conta do relacionamento, tipo, no começo que eu tive minhas questões, a gente parou pra avaliar, a gente deu uma fechada, falou, não, então peraí, você tá se sentindo assim, você não tá lidando bem, você é a coisa mais importante, nosso relacionamento é a coisa mais importante, né? E aí a gente deu não, então vamos dar um tempo pra ver como a gente tá se sentindo, o que eu tô sentindo, o que ele tá sentindo, como que a gente estrutura isso. E daí a gente deu um tempinho pra gente, ficou quase um ano, assim, onde teve outras questões também. Foi um ano muito difícil e a gente resolveu que a gente não ia lidar
com um relacionamento aberto, que sim, você tem que estar sempre no conversa, as coisas. A gente não ia lidar com aquilo aquele ano, que a gente tinha muitas coisas para lidar. E a gente fechou e também tudo certo. Então tá, então é melhor pra gente agora, melhor pra gente agora. E pudesse ser que não abrisse mais, se a gente resolve fechar, se visse, não, assim a gente tá mais tranquilo. Então, eu acho que vai do momento que você tá vivendo, do momento que a sua relação tá vivendo e da disponibilidade que os dois estão em viver aquilo. Desde que estejam vivendo um relacionamento saudável, você pode experimentar e voltar, não é um caminho sem volta. Lógico. É difícil voltar para quem gosta da brincadeira. Sim. Aí fica difícil. Mas não é um caminho sem volta. E tem que saber lidar com as consequências, né? Eu acho que quando a gente resolve abrir o relacionamento, você tem que estar ciente das consequências que podem vir, né? Em decorrência disso. Então, pode, óbvio, né, gente? A gente está sujeito a isso até no relacionamento monogâmico. De se apaixonar por outras pessoas, né? Ah, porque saiu uma vez, eu já ia me apegar. Pode acontecer, né? Talvez com a Wendy não aconteça, talvez com... Mas pode acontecer, a gente não tá livre disso, né? Do tipo, nossa, que gostoso, eu gostaria, sabe? Meu, aquela pessoa, não sei. Então, lá, eu vou te contar a minha experiência sobre isso. Como disse, vim eu de um casamento, né? De um relacionamento muito longo, onde eu fiquei... praticamente dos meus 16 aos 30 anos com meu ex. E a gente tinha um relacionamento fechado, né? Monogâmico. E cada vez que eu descobria que ele me traía, porque ele me traiu muitas vezes, então algumas das vezes que eu descobri que ele me traía, eu simplesmente... E nenhuma das vezes eu acabava lidando com aquilo, por isso que eu falei, eu já era para outro mundo. Mas eu fazia o quê? Devolvia a traição. Uhum. E vou te falar, só porque parece que eu não podia experimentar aquilo que era o proibido, não sei o quê, eu ficava idealizando aquela relação. Então, eu fiz isso 2 vezes. De trair ele e de idealizar aquela relação. Aí eu terminei meu casamento, terminava, pra viver aquele relacionamento. Aí eu via que não era nada daquilo. Que eu só tinha tido, literalmente, a paixão de pica. Eu tive um sexo que foi legal e eu achei que aquilo significava que, nossa, tô apaixonada, me apaixonei e eu preciso viver essa coisa intensa. E aí eu largava pra ir viver, daí ela não era aí, gente, nada a ver. Daí terminava, daí meu ex, meu pé, acabava que eu voltava. Aí voltava, aí fiz de novo, e não sei o quê. Então hoje eu já até brinco, né? Eu falo assim, hoje se eu saio com alguém, tem um encontro super legal, um sexo super legal, eu sinto aquele mesmo comichãozinho de que era legal da época. Era a mesma coisinha. Nossa, que legal, dá aquela empolgadinha que eu quero sair de novo. Mas eu não tenho mais a mínima fantasia de que aquilo é uma paixão. Porque eu fantasiava que era paixão, só tinha sido algo legal, empolgadinho, que eu quero fazer de novo. Sabe quando você vai naquele restaurante e você adora o prato? E você fala assim... Ai, eu preciso voltar para comer aquele prato de novo. Nossa, que experiência incrível. E eu aposto que se você voltar mais 2 vezes, já não vai mais ser tão incrível assim. Então, daí o problema dos monogâmicos, do relacionamento monogâmico, muitas vezes é isso. É porque você olha a grama do vizinho, você acha que ela é mais verde, aí você fica idealizando, aí você começa a imaginar como você é capaz de fazer aquele jardim florir, e você fantasia, e aí você vai e bota, às vezes, um relacionamento que tá legal até a perder por causa de um negócio que você só foi na sua fantasia, na hora que você vai ver na prática, olha, minha filha. A gente tava falando isso no grupo hoje dos homens, né, que tá rolando aí do desafio de 10 dias, e aí a gente tava discutindo justamente isso, né? A grama do vizinho sempre vai parecer mais verde, e é impressionante. Ah, eu tenho um marido, eu me apaixonei por outra pessoa, traí, me apaixonei e tal, tá legal, tá rolando aquele frio na barriga, aquela paixãozinha de começo de relacionamento. Ah, eu tô apaixonada, é essa pessoa que é a pessoa da minha vida, não é o que eu tô agora. Termino meu relacionamento e vou para um relacionamento com essa outra pessoa que era o meu amante, por exemplo.
E aí, o que que acontece? Na maioria dos casos, você começa a perceber que a cena se repete novamente, né? Então aquilo vem, aparecem novamente o que te incomoda, os defeitos da pessoa, aparece vem rotina, vem. E aí você fala, putz, tô tendo os mesmos problemas que eu tinha no meu ex-casamento. Né? Porque, na verdade, as pessoas não cuidam do relacionamento. Ao invés de cuidar do relacionamento, tá olhando para fora, né? Tipo, ó, ali parece mais interessante. É mais interessante, talvez, nos primeiros 3 meses, 5 meses. Depois passa e fica tudo igual de novo. Então, vamos olhar também mais para o nosso relacionamento. O quanto você está se esforçando e cuidando dele, né? Como você falou, tipo, sempre vai ser necessário esse cuidado, esse olhar, esse carinho, essa cumplicidade, essa comunicação, ela precisa existir sempre. Então, é muito louco. Isso acontece muito com os homens, principalmente. Porque a mulher, para a mulher trair hoje em dia nem tanto, né? Mas a mulher, ela trai muito mais porque algo, não somente por sexo, mas algo a mais chamou a atenção naquela mulher, né? Então, isso que eu vejo muito. E aí os homens não, os homens sempre ficam naquela do tipo, essa mulher é foda na cama, ela deve ser um espetáculo de mulher e não sei o que, já idealiza, já faz a fantasia toda na cabeça. Quando começa a conviver com aquela mulher, vê que vai ter problema, que é difícil, que também vai ter necessidades e talvez atração por outras pessoas. E aí começa novamente a mesma história, né? O que eu acho legal do relacionamento aberto é justamente do relacionamento aberto saudável, tá? Daquele relacionamento aberto saudável, construído, que os dois pararam para construir aquele relacionamento. É muito legal porque ele faz justamente o contraponto que você falou. Ao invés de ficar olhando para fora, como o seu relacionamento é saudável, ele precisa ser construído. Porque quando você tem um relacionamento aberto, lógico, você tem que dar mais atenção para esse relacionamento, ao diálogo, à fala do outro, porque senão vai dar merda, né? Sim. Então você tem que estar ali, tem que saber. Então, você acaba tendo que olhar muito mais para dentro do relacionamento. Então, ao contrário do que as pessoas falam, quando você tem pensam que quando você tem um relacionamento aberto, saudável, você tá de olho lá fora vendo o que pinta para ti. Não, pelo contrário, você tá com o olho muito dentro do seu relacionamento para aguardar, para fazer com que ele seja saudável, porque ele dure, porque não dê rolo, para que tudo seja leve. Então você está bastante atento ao relacionamento, né? Eu acho que é o contrário do que as pessoas acham, que a gente está sempre procurando alguma coisa. Não, a gente simplesmente está aberto às possibilidades que acontecem. E não acontecem de muito, gente, eu juro. Outra coisa, Wendy, que falaram, né? Falaram aí na crítica, em forma de crítica. Falaram assim, pessoas que fazem isso é porque não tem um sexo bom dentro do relacionamento. O que você acha dessa frase? Não é? O que você acha dessa frase, Wendy? Não é, me desculpem, mas não é. Com certeza, meu melhor sexo é com meu marido. Melhor. Inclusive porque tem muita intimidade. Então, a intimidade, ela é muito legal. A pessoa fica também demonizando a intimidade e acaba com o sexo. Não, se você souber usar a intimidade a seu favor no sexo, meu marido sabe exatamente a posição que vai funcionar, que não vai ter jeito, que vai ser um orgasmo em 5 minutos. Ele sabe o que fazer, ele sabe do que eu gosto, né? Quando eu saio com alguém, a pessoa não sabe disso. Às vezes, inclusive, é muito mais legal o encontro com a pessoa, porque daí é divertido, que é alguém diferente, que você vai... eu falo que é mais legal a paquera, o pré-sexo ali, na hora que você tá paquerando, que você tá seduzindo, que você tá ali naquele momento. Porque aquilo é mais difícil rolar num relacionamento. Eu vou fazer 10 anos com meu marido, agora em abril. Não adianta eu falar pra vocês, não, gente, a gente ainda quando para pra beber, a gente tá se paquerando, se seduzindo. Não, não é. A gente... Não é esse o esquema. A gente brinca. E aí, vamos transar hoje? Vamos transar hoje. Não é aquela paquera. Vamos transar. E daí lá na hora H a gente brinca, faz acontecer de um jeito gostoso. Mas ali é uma coisa ali no dia a dia. Vamos. Hoje foi. Mas com paguete, com alguém que eu tô ali, não, ali vai me seduzir, vai fazer charminho, vai fazer não sei o quê, eu vou brincar, vou fazer charminho. Isso é mais gostoso. Olha, em 75%, não, mais 90% das vezes, isso é mais gostoso que o próprio sexo. Porque, gente, desde quando o sexo da primeira vez com a pessoa é bom?
É assim. Nunca. Bom! Raríssimo, Tô falando, né? é legal, pode ser legal, é legal. Ah, foi legal, mas Isso. bom! De Bom, né? primeira? De ter orgasmos múltiplos é muito difícil. De Muito difícil. primeira, né? É Eu falo raro, muito é isso. As raro. pessoas saem. Eu vejo muitas mulheres falando: ah, não saí com carinha, nossa, ele transava mal. Aí eu fico pensando, que será que ela entende por transar mal, né? Tipo, ela não chegou no orgasmo, não tinha tanta intimidade. Como a pessoa julga a outra na primeira vez que sai e fala que transa mal? Tudo bem, realmente, tem gente que, né, não tá nem aí e tal, gozou, virou pro lado, dormiu. Mas em regras gerais, em linhas gerais, que As pessoas sexo na estão primeira vez é tentando. bom. Hã? De linhas gerais, as pessoas estão tentando e às vezes ali, ó. Exatamente, Né? é raríssimo ser bom. Tem que tentar, tem que criar intimidade, tem que criar um pouquinho mais para outra pessoa saber o que você gosta, você conhecer melhor o corpo dela. Isso leva tempo, né? Não é do dia para noite. Pode até ser, tipo, a primeira vez foi foda, foi sensacional, ou porque o cara tem uma pegada legal, ou porque. Mas com certeza tá longe de ser o melhor sexo da vida, um sexo de primeira vez, né? Isso realmente é muito difícil. A não ser que você tenha tido poucas experiências também, né? Aí pode ser. Ou às vezes uma super química ali no sexo Exatamente. acontecer, uma coisa. Ou era o clima de antes, a brincadeira de antes, essa coisa da sedução foi tão legal que preparou bem o clima e super. Mas normalmente, mesmo que você tá saindo várias vezes com uma mesma pessoa, né? Não estamos nem falando de relacionamento aberto, no geral. Você vai saindo várias vezes com a mesma pessoa, o sexo vai ficando melhor com a pessoa. Né? Não é da primeira vez. Por isso que eu falo. Pra mim, realmente, meu melhor sexo é com meu marido. É o que tem mais intimidade. É o que sabe do meu pontinho na nuca. É aquela coisa que sabe que funciona, que é legal, que é gostoso, que é relaxado, que é sem preocupação. Porque às vezes, né, você tá saindo ali a primeira vez com a pessoa, você tem algumas preocupações, você tá com algumas. Por mais que a gente é empoderado, você tem algumas coisinhas, você tá ali, assim, então E você é mais também quer. tranquilo, é É um sexo leve. muito performático, eu falo, né? Porque ambos querem mostrar o que tem de melhor para proporcionar. Então você tá Lógico. preocupado em dar prazer pro outro e talvez não curte tanto o momento. Então, as primeiras vezes, realmente, eu acho que é muito mais performance do que entrega, né? Tem exceções, óbvio, mas normalmente é assim. A Juliana falou, ela tem 20 anos com o marido e ele não Eu acerta. tava feliz. Aí é Deu falta de verdade. comunicação, Mas né? você já contou pra ele direitinho como é a posição? Pois é. Gente, eu falo tudo. Tem uma história engraçada. Essa eu conto sempre quando eu fazia os eventos lá, que eu ia falar do baralho erótico pro pessoal testar, porque eu vendo produto erótico também, né, pra testar as posições. Eu sou líder, consultora e líder a sócia. Aí eu dava um exemplo que uma vez um amigo meu, só amigo, falou assim pra mim: Wendy, você já fez um 69 de pé? Eu falei, 69 de pé? Gente, Como assim? Eu nunca fiz um 69 de pé. deve Não, ser porque com difícil. 69 de pé, porque você tem que pendurar, você bota as pernas assim, daí você fica lá, né? Checa na pessoa, tá assim, Entendi. tá lá na cara da pessoa, e aí você tá lá de ponta cabeça, o negócio lá, você pá, né? Sim, E dura eu um assim, minuto a posição, né? Porque um minuto você tá é, lembrando o pé, mas fiquei em cabeça. casa. Ele, não, porque é muito legal, 69 de pé. Aí cheguei em casa. Coitado, Marcelo. Eu cheguei em casa. Má, me falaram, tal fulano me falou que eu precisava experimentar o 69 de pé. Fiquei curiosa, quero fazer o 69 de pé, quero fazer o 69 de pé. Então você tem que falar, mas aí fui eu, né? Bem, eu não sou uma pessoa atlética, assim, pá, agora eu tô pilateira, acho que agora eu até mandaria melhor no 69 de pé. Bem, mas não sou essa pessoa jeitosa, nunca fui. Aí fui lá fazer o... Falei, então tá, a gente botou umas almofadas no chão, porque se eu caísse, eu ia cair de cabeça no chão, né? Então a gente botou um monte de almofada. Aí eu subi na cama pra pendurar nele, na hora que eu pendurei, eu fiquei assim, eu tive uma crise de riso, lógico, né? Porque... Que situação, que situação. Ai, e aí, é óbvio, ele começou, não fui parar de cabeça com os colo, porque ele foi me soltando devagar, mas eu Ele não queria... aguentou. Não, porque Ai, que não tinha merda. condições. Eu não conseguia me segurar, né? Ele me segurar, os dois rindo. E, gente, não deu certo a posição, nunca mais tentei, porque
Mas é uma história divertida entre a gente. Então, eu poderia chegar para um cara que eu tenho pouca intimidade e falar, cara, vamos fazer um 69 de pé? Não vai rolar, não! Dá um cerveja. Então, tipo, 69 de pé, eu só vou tentar com meu marido, entendeu? Com essa intimidade. Por isso que tem o lance da intimidade. Mas pra amiga que falou que não tem orgasmo, tenta achar isso, tenta estar posição diferente. Eu tava vendo uns vídeos da Delma Eusébio ensinando umas posições. Teve uma que eu também não conhecia, adorei. Já falei pro mandei um vídeo pro meu marido, falei, vou tentar essa. Então faz isso, acha algum lugar que tá falando uma posição que você acha que vai funcionar pra você. Manda pra ele. Compre esse baralhinho erótico na Sostem, que é com várias posições do Kama Sutra e é tudo desenhadinho, não é nada agressivo. Incrível. Então, pro casal mais vergonhado. Eu tava com ótimo. Aqui, eu não sei onde eu botei, mas ele é incrível mesmo, né? Inclusive, eu recomendo para os pacientes casais de terapia, que às vezes eu faço questionário de satisfação sexual e eu vejo que, tipo, as mulheres reclamam muito. Ele só faz sempre a mesma posição. Uma queixa muito clássica, né? Aí eu falei, tá, mas às vezes ele faz as mesmas porque ele não conhece outras, né? Que posição que a gente conhece, assim, tipo, papai, mamãe, sei lá, de 4, de lado, realmente é difícil a gente conhecer posições, a não ser que a gente pegue alguma coisa da Kama Sutra. E aí eles recomendam, nossa, foi um sucesso que fez esse baralho com um casal que reclamava muito de posição. Eu falei, olha, vocês vão pegar o baralho, aí cada vez que vocês forem pro sexo, vocês vamos escolher 4 posições, né? Ela tira 2, você tira 2 e tem que fazer. Vocês têm que ir na sorte, não importa qual posição sair. Eles falaram que eles riam. Mas assim, pode não ter gerado tanto prazer, mas gerou mais intimidade, gerou mais de conexão. Que coisa melhor do que rir com o outro. Eu acho que às vezes rir com o outro é mais difícil que ter um orgasmo. Bem mais. Né? Em algumas situações é mais difícil. E aí, meninas, também. Não tá tendo alguma dificuldade com o orgasmo? Dá um truquezinho. Aí é o truquezinho da consultora de produtos eróticos e sensuais. Um bulletzinho. Um bulletzinho que é uma cápsula vibratória. Tem os mais baratinhos com fio. Por 30 contos você compra lá na SOS um bulletzinho com fio. Ou tem já as mais recarregáveis, sem fio, não sei o quê. Maravilhoso. Durante o sexo, nas várias posições, acha ali bulletzinho no clitóris. Acabou. Já mostra pro parceiro, brinca ali. Vai chegar, assim, se você não tiver nenhuma disfunção, você vai chegar ao orgasmo. Em várias posições, leva o bulletzinho pra cama. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E também, se não tiver naquela vez o orgasmo, também tá tudo certo, né? Então, o negócio é se culpar menos, né? E experimentar mais. Vivenciar mais. Seja monogamicamente, ou seja, optando por um relacionamento aberto. Mas mais importante é não julgar. Nem se julgar, nem julgar sua parceria. E principalmente, gente, não julga a vida dos outros, não. Tô aqui, ó. A gente fala que tô aqui de cara aberta, né? Falar assim, não, eu tenho um relacionamento aberto mesmo. Faz quase 10 anos que eu vivo isso. Tenho um relacionamento muito saudável. Sou muito feliz. Se você encontrar eu e meu marido num evento, encontrar a gente junto, você vai ficar admirado, porque, me desculpa, é uma conexão, um cuidado um com o outro. Gente, um negócio que você vai falar assim, você vai ver que o que menos importa na nossa vida é o relacionamento aberto. Isso é só um plus, é uma diversão. É a hora ali que a gente tá para se divertir e para curtir. Eu falo tanto isso, Andy. Eu falo, olha, eu conheço um casal que tem relacionamento aberto, que assim, eu até dei um exemplo de vocês no vídeo que eu fiz, né? Não falei o nome de vocês, lógico. Mas eu sabia que você estava falando de mim. Era de vocês. Eu falei, cara, tipo, é assim, o casal exemplo, né? Que pra mim, lógico, né? Que também não sou a expert em relacionamento aberto, mas é o casal que eu vejo que tem tanto carinho, tanto respeito. É impressionante, as pessoas acham que não tem respeito em relacionamento aberto. E é um respeito, é um carinho, uma cumplicidade que eles têm, gente. E é isso, Andy, não é coisa de 1 ano, 2 anos, é fogo de palha, não é. Eles estão mais de 10 anos juntos. Então, para vocês terem uma ideia de como dá para ser feliz em outros âmbitos, saindo, né, do padrão aí, que é o relacionamento monogâmico, para quem quer, porque é para quem quer. E eu não sei porque as pessoas se incomodam tanto com isso, se a vida é do outro. É você que vai sair com o outro? Não. É seu marido? Não.
Né? Esperamos que não, porque se você tá num relacionamento monogâmico e seu marido sai, é traição, né? Não é o caso do relacionamento aberto. Então, vamos pensar um pouquinho mais antes de julgar as coisas, cara. Hoje a internet tá assim, né? Eu tenho dedos, eu tenho teclado. Ah, não posso perder a oportunidade de ir lá falar merda. Fala qualquer coisa, Né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. E ainda falando, de eu trazer um outro ponto de vida real, já que a gente veio falar de vida real, nem sei que oração, qualquer coisa você me corta aí, porque agora eu me empolguei. São 10h13, a gente não caiu ainda. Ah, ele derruba a gente? Ah, você sabe que eu sou ruim, gente, eu sou ruim no Instagram. Não. Quando passa de uma hora, ele deixa, e eu não sei até quando vai, que eu nunca passei muito de uma hora. Mas pode continuar, vai lá. Eu queria falar um negócio de vida real, já que eu tava falando de vida real, porque muita gente pergunta isso, né? Daí não surgiu aqui nas perguntas, mas e aí? Onde vocês encontram, tipo, pessoas ou casais, né? Porque quando você vai... Ainda uma pessoa sozinha, normalmente é isso. Eu trombei em alguma situação, conheci alguém, vou sair com algum cara que eu conheci, pá, ou ele. Ou alguém das antigas que, de repente, se tromba aí, também rola. Mas e se eu quero sair com outro casal? Então, sempre me perguntam isso. Então, a gente tem um site, tipo um Tinder, né? Eu não vou falar o nome do site, porque ele tem essa coisa de tentar ficar mais secretinho mesmo. E onde você só pode entrar convidado e você tem que ser certificado pelas pessoas para você ter acesso às coisas. Então as pessoas têm que ver que você é real, que não é um fake, que não tá ali. Então uma rede, tipo uma rede social super segura, que legal, né? E em que daí a gente interage ali com outras pessoas. Então você pode, somos um casal, estamos em busca de uma mulher, de um cara, de um casal, ou saímos sozinhos, e não sei o que, você põe ali como é a configuração do seu relacionamento, o que você busca, e aí você tem ali a rede, você curte a foto, né? Não é mais tipo um Facebook. Tipo, você se conecta com as pessoas. É verdade, se a gente mora junto e tem um relacionamento bem. Isso, a gente é casado no papel, a gente mora junto desde o comecinho de namoro, então vai fazer 10 anos que a gente mora junto. 10 anos de namoro, 10 anos morando junto. Mas há 6 anos a gente casou no papel mesmo, vestido de noiva, cerimônia religiosa, no caso a gente é budista, a gente fez uma cerimônia budista, mas tudo, não tem problema nenhum. Casei vestido de família, tá lá. Algumas pessoas da família sabem, tipo, minha irmã sabe, meus irmãos sabem, as irmãs dele sabem. Quem minha importa mãe, talvez eu acho que todo mundo sabe. Se me segue no Instagram também, mas ninguém fala nada, ninguém comenta nada. Eu sempre falo que eu tenho uma segurança maior quando eu exponho as coisas, porque também eu não tenho filhos. Eu sei que quando você tem filhos, às vezes as coisas têm que ser um pouco mais... Você precisa proteger, às vezes, a criança, né? De lidar com alguma situação que não é para ela lidar. Então, eu acho que existem mais preocupações. Mas como a gente não tem filhos, não quer ter filhos, e a gente, né, tá nessa... Eu falo que é um dos meus papéis nessa vida, e como alguém que trabalha na área da sexualidade também, é desmistificar um pouquinho essa história do relacionamento aberto, né? Mostrar como sim, pode ser algo super saudável e super legal, desde que as pessoas estejam prontas para ele e que possam parar e construir mesmo aquele relacionamento. Muito lindo. Mas vocês não fazem nada escondido um com o outro, né? Isso traz segurança e cumplicidade, não? Nada. Ele sempre sabe e eu sempre sei. A gente sabe até das paqueras. E às vezes eu que digitei a paquera pra ele, se ele tá sem saber muito o que falar. eu já paquerei pra ele. A Wendy prepara o rolê pra ele, gente. Já aconteceu, gente. Já aconteceu. Tá, não é sempre, mas já aconteceu. Né? Isso é um nível de maturidade, Wendy, que eu admiro, que você não tem ideia, cara. É surreal isso. E aí, então, perguntaram aqui se eu tenho relacionamento aberto. Não, gente, não tenho. Meu relacionamento é monogâmico. Se eu tenho vontade, aliás, né? Hoje, não. Tá? Hoje, não. Mas eu sempre falo isso. A gente pode mudar. A gente pode... a gente não nasceu engessada, né? Então, hoje, não, porque não sinto necessidade. Eu tenho, dentro do meu relacionamento monogâmico, o meu amor é livre. É livre. Eu sou muito livre em tudo que eu quero fazer. Claro, eu tenho bom senso.
Do tipo, ele não gosta que eu vá pra balada. Beleza. Mas, pô, se eu quiser ir, eu vou, né? Ele não gosta, não quer dizer que ele não deixa, é diferente. Mas eu tenho E você não empatia. vai toda semana, daí tem equilíbrio, você escolhe, né? Puta, aquela ocasião Lógico, eu vou. lógico. Então, assim, quando tem confiança, quando tem segurança, gente, até porque eu amo dançar, é uma coisa que eu amo. E no começo do relacionamento, tinha essa muita briga de ciúmes por causa de dança, o Andy era um inferno. Porque eu gostava muito e ele não entendia que era uma dança, sabe? Um forró, alguma coisa. Eu queria ir lá no canto da Ema, me refestelar na dança. Ele não, porque no canto da Ema só tem pegação. Eu falei, você está olhando com a sua visão e não com a minha. Você está com o seu olhar, né? Seu olhar de quem já foi no canto da Ema e já pegou várias ali. Não é o meu caso. Eu sempre fui para dançar. Então, assim, se não tiver confiança, eu já nem quero. Eu sempre dancei. E aí vem a comunicação de você impor aquilo que te faz bem e a pessoa aceita porque ela gosta de você, porque ela te ama, porque ela sabe que aquilo te faz bem. Eu acho que isso que é o importante, né? A gente ter respeito. Isso é respeito. Eu respeito os desejos, a vontade, eu respeito a liberdade do outro, porque eu confio, simplesmente porque eu confio. E se algum dia ele pisar na bola comigo dentro do nosso acordo monogâmico, né? De não trair, de não sair com outras pessoas, quem perde? Sou eu? É ele, né? Porque eu tenho amor completo dentro de mim. Então ele vem para acrescentar no meu amor, ele não vem para me completar, ele não vem para somar. Eu sou inteira e aí ele vem só para dar aquele up. E as pessoas não entendem isso, e aí deposita tudo no outro, né? Ah, se ele foi embora, acabou minha vida, acabou meu mundo, me perdi O meu outro chão. tem que me fazer feliz. Não, eu Tem tenho que que. ser feliz e aí vou ser feliz com ele também. Isso é louco. E tem alguém que falou aqui, isso não é casamento, amada. E também não agrada a Deus. Mas eu queria te convidar, Zueli de Brito, eu queria te convidar para assistir. Eu vou separar lá, eu vou separar até para você depois pôr no Insta e daí você marca. Uma fala do padre José Ricardo no primeiro congresso de Sexualidade, Erotismo e Cultura da Universidade Assós, que a gente teve um painel onde a gente tinha nesse painel um casal swinger, um padre que é celebrante de casamento, que trabalha com casais, um rapaz que vive um relacionamento poliamoroso, eu que estava mediando o painel, coordenando, mas também que vinha de um relacionamento aberto. E aí o padre fez uma terapeuta sexual que trabalha com casais que querem abrir um relacionamento. O padre, e justamente a gente estava discutindo o relacionamento aberto, amor livre, as novas formas de se relacionar. E esse padre fez uma fala sobre o que é amor e o que Deus espera do amor e de tudo. E ele falou, não tem nada de pecado no amor. E cada um escolhe ali se relacionar e se amar. O importante é que haja respeito, é que haja cuidado, é que você não faça mal aos outros. É isso que Deus quer de você. Para quem tem essa fé cristã, é isso que Deus quer. Eu sou budista, é isso que o universo quer de mim. Eu quero evoluir como ser humano. E a minha evolução, eu também não acho que tem relacionamento aberto é evolução. Não acho, não. Relacionamento aberto é uma opção que funciona para dentro do meu relacionamento. Né? Para mim e para o meu marido, pelas nossas características e perfis, nossos gostos e valores, isso funciona. Né? Mas ele não quer dizer que eu sou mais evoluída, eu sou melhor com relacionamento monogâmico, de jeito nenhum. Mas eu procuro evoluir diariamente no quê? Em realmente propagar amor. Eu não tenho palavra de ódio, eu não tenho fala de ódio para com ninguém. Eu faço o meu melhor para deixar o melhor no mundo, para fazer o melhor para a vida das pessoas que estão à minha volta, com as pessoas que eu me relaciono, seja no meu trabalho, seja meus amigos, seja no que for, das pessoas, eu procuro fazer o meu melhor, deixar o meu melhor com as pessoas, deixar o meu melhor nesse mundo. E eu tenho certeza, né, que Deus, seja essa entidade como você quer determinar, dentro da sua fé, eu tenho certeza que Deus quer um mundo de mais amor. Me desculpa, eu duvido que seja um mundo de mais ódio. Sim, perfeito, Andy, perfeito. A gente entra muito em crenças daí, né? De crenças religiosas e tal. A gente entra muito nessa questão
quando a gente fala de outros tipos de relacionamento que não sejam monogâmico, né? Até porque o relacionamento monogâmico veio da igreja, né, Wendy? Então é algo que está muito enraizado mesmo e as pessoas Na ficam mais verdade, vem até antes, tá? antes, A né? igreja, e quando eu tô falando da igreja, eu tô falando da instituição igreja e não da fé, tá? Das pessoas que Sim, são sim. coisas diferentes. A gente precisa entender. Eu sou cientista social, sou socióloga, né? E isso é uma das coisas que, quando eu entendi, fica tudo mais fácil, quando a gente entende e olha para a história desse jeito, né? A gente viu a igreja, a Inquisição, botando fogo em um monte de mulher lá, falando que era bruxa. Isso não era uma ação da fé, era uma ação mesmo da igreja, instituição política de poder, né? Mas vamos lá. Essa coisa da monogamia, ela começa bem antes, né? Na verdade, quando a descoberta da a monogamia, ela tá muito ligada, essa coisa, essa é a história do amor romântico e da monogamia, ele é para pautar uma coisa muito relacionada ao capital. É que as pessoas não param para ver a história, porque a monogamia, inclusive a monogamia sempre foi para a mulher. Me desculpa, porque sempre foi aceitável que um homem pudesse ter relações fora extraconjugais. Ah, é porque é instintivo, é porque ele tem mais necessidade, é por causa disso, ou da caralho, a porra do caralho a quatro, porque não existe diferença nisso, me desculpa, né? A gente tem tanto tesão quanto eles, assim como tem homens que têm menos tesão, tem mulheres que têm menos tesão, e tá tudo certo. Sim. Mas a monogamia foi feita para a mulher. E tudo foi porque, lá no período paleolítico, quando a gente deixa de ser nômade, que a gente começa o ser humano começa a pastorear, ele começa a construir sua terra, a plantar, a pôr o bichinho lá, a pastorear, cuidar do bichinho, não sei o quê. Ele vai lá e cerca aquela terra. Essa terra é minha. E quando ele faz isso, ele começa a observar os animais e descobre que a fêmea só ficava prenha e tinha um filhote quando o macho cobria a fêmea, e ele percebe que essa mesma lógica valia para o ser humano e que a mulher só podia dar a vida se tivesse o homem, porque antes eles achavam que a mulher era um ser mágico que trazia a vida. Uhum. Quando percebe isso, fala assim, não, peraí. Então, para eu garantir que esse filho aqui é meu, eu preciso botar essa mulher dentro dessa cerquinha, tá? E garantir que essa mulher não se relacione com ninguém. E aí a gente vem com várias construções sociais, e que daí a igreja vem junto, em outros momentos, outras religiões, porque também a gente olha tudo aqui na visão ocidental, tá, gente? Mas vai, se for estudar lá, oriental, é outro esquema. Outros valores, né? Mas a construção é essa. O capital, eu preciso deixar pro meu filho. Então eu preciso botar essa mulher dentro da cerquinha. Então, assim como eu crio a propriedade, essa mulher passa também a ser propriedade, né? Ela é Sim, aqui, ela tem sim. que ficar aqui. Uma questão de Então, herança também, né? tudo, tudo. Então, e aí isso vai sendo construído ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, e a gente chega no momento que a gente tá. Que hoje a gente já está no momento que isso já não é mais aceito, né? Essa coisa está sendo muito questionada. Essa dominação masculina de determinar o que a mulher pode, no que pode fazer, isso está sendo questionado. Mas a Zoeli falou de novo aqui que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Você é livre. Certíssimo, Zoeli, concordo plenamente com você. Nem tudo convém para todo mundo. Então, algumas coisas vão funcionar para umas pessoas e outras vão funcionar para outras. Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. O importante é ter respeito, né, pelo outro ser humano. Aquela pessoa que está ali na sua frente é um ser humano e merece todo o respeito, independente de você conhecer ou não aquela pessoa. Então, isso que é legal. É aquela coisa, eu sempre falo isso, o mundo não gira a seu redor, né? Então não tire as suas conclusões achando que é as conclusões do mundo inteiro. Então, a sua opinião é a sua opinião. Ela é válida, ela é respeitada, né? Deve ser respeitada, mas não gira em torno de você. O mundo não gira em torno de você. Então, legal, você tem a sua opinião, mas respeitar a opinião e a escolha das outras pessoas é de extrema importância. E eu sou super concordo com isso, né? Pois será que Deus não prega mais pelo amor e pelo respeito ao próximo, né? Do que qualquer tipo aí de relacionamento. Então, são coisas que a gente entra aí em questões muito mais amplas, né, Wendy?
Mas para a gente não entrar muito nisso, eu acho que para resumir é isso: respeitar as opiniões, respeitar o que a gente entende como verdade, mas que a sua verdade pode não ser a verdade do outro, e ok, tá tudo bem com isso, né? Sim, com certeza. A Deixa eu ver gente se tem tem que mais meio alguma que ir para encerrando, mas eu tô vendo o pessoal perguntando ali mais de uma pergunta de como iniciar a pergunta. conversa com o parceiro, como ter. Como eu contei no começo da live, meu marido já tinha tido algumas experiências anteriores em relacionamentos abertos. Eu fui, eu já sabia, né, disso. Então, quando eu comecei a namorar com ele, eu já quis que a gente tivesse um relacionamento aberto. Ele fala que facilitou muito a vida, porque ele não precisou fazer a conversa. Em outro relacionamento, ele já precisou fazer uma conversa, tentar construir essa ideia, porque ele gostaria de viver um relacionamento aberto. Então foi direto. Mas eu acho assim, se você tem essa vontade, quer iniciar essa conversa, eu acho que a gente sempre pode iniciar pelas fantasias. Porque primeiro, antes de abrir um relacionamento, brinquem com essa fantasia. Brinquem a dois. No quarto, só vocês dois, que tenha de repente uma terceira pessoa ali. Ou um dia que vocês são outras pessoas, outros personagens. Vai brincando com essas fantasias. E quando você brincou com as fantasias, você viu que aquilo foi legal, mexeu, não sei o quê, vocês podem começar a conversar mais sobre, de repente, por alguma. Daí vocês podem escolher uma fantasia para colocar em prática e ver como se sente. Aí dá mais um passinho. Não acha que é uma coisa legal que eu também acho de fazer? Se os dois topam, uma fantasia legal de fazer, que dá para trazer o tema do relacionamento aberto e você pode ir com uma certa segurança, que só rola o que você quer, é casa swing. Gente, a casa swing, todo casal, inclusive monogâmico, que não quer fazer swing, que não quer fazer homenagem, que não quer trocar casal, não quer fazer nada, deveria ir numa casa swing. Só para passear pela casa swing nos ambientes. Porque assim, como que é uma casa swing? Vamos lá, como que funciona? É um bar, você entra, é um bar normal. Você já foi lá? Eu nunca fui, já te falei isso, né? Que eu preciso ir. Eu nunca fui, eu sou louca pra ir, eu só sei o que me falam. Você fala muito e aí eu fico só imaginando como que é, né? Não, você tem que ir. E é aquilo que eu te falei. Não precisa acontecer nada, né? E tem que escolher Sim, algo que eu falo, ó, fui e achei muito pesado. É muito legal você escolher o nível da casa também, tá, gente? E um truque. Guarda uma grana. Não vai na casa barata. Vai numa casa boa, de que o swing tem essa coisa do luxuoso, aquela coisa de olhos bem fechados, e tem casas que trazem isso, entendeu? Então vai numa casa legal, né? E aí você entra na casa, é um bar normal. Então também é legal ir numa noite legal, tudo. Tem um bar e tá rolando ali um bar. Não acontece nada nesse bar, gente. Nada, não pode ter pegação lá nesse espaço. Sabe? Nem malho, muito malho. O pessoal fala, ó, vai pra lá, depois da cortininha, depois daquele espaço. Aí tá, você tá lá, então completamente você separado, pode... né? Completamente. Então você tá lá que não tá acontecendo nada. Tá. E mesmo onde tem as casas que daí tem um espaço, às vezes, de show, não sei o que, no show ali também não tá acontecendo nada. Até às vezes tem um show de stripper, tudo, mas não tá acontecendo sexo, troca, uma pegação pesada. Não tá. Essa pegação mais, né, explícita, não pesada, uma pegação explícita. Essa pegação mais explícita, você vai abrindo, você vai para um lugar, você entra, você tá na casa, você entra assim nesse espaço. A partir dessa porta rola pegação explícita. Aí tem um lado que só entra, porque às vezes vai solteiro na casa swing, então um lado pode entrar solteiro e casal. Então o casal que quer às vezes alguém solteira pode passear naquele lado. Tem um outro lado que só entra casal, não pode entrar gente solteira de jeito nenhum. Isso é para dar essa segurança para as pessoas, né, que estão, não quero ver gente solteira, não quero ninguém me assediando, nada. Mas é que assédio não rola também. Toda a pessoa, eu falo, eu sou muito mais respeitada dentro de uma casa swing do que uma balada por aí, assim, porque Imagina. ninguém chega passando a mão em nada. Você chega assim perto, faz um sinal, você pode se aproximar, se pode chegar perto, se pode rolar alguma coisa. E só acontece o que você quer, o que você permite. Então, inclusive eu tenho um relacionamento aberto, já fui noite balada swing, que eu não fiz absolutamente nada. Porque eu não tava no clima, eu tava lá só pra curtir a festa, divertida, engraçado.
Aí você passa para esse corredor, você vai ver, tem umas cabines, às vezes tem uns casais transando que deixaram a cortina aberta. Então você pode olhar. É muito legal. Daí você passa, assim, também tem uns quartos, você vê às vezes uns espaços abertos que tem várias pessoas transando, você pode olhar, ou você pode decidir participar, se achar alguém ali que te interessa, ou você pode decidir participar só você e seu parceiro. Você ficar ali só, às vezes a fantasia da pessoa é transar com outras pessoas olhando. Você pode fazer isso sem ninguém te incomodar. Então, para quem quer começar, quer ver como lida, quer mexer com a libido, com as fantasias, para ver como que é isso, de repente ir para uma balada swing já com compromisso. É legal combinar antes. Ah, a gente vai disposto a fazer alguma coisa ou a gente vai, tipo, só para ver hoje. Por quê? Quando tem esse combinado, se eu tô meio insegura de fazer alguma coisa, eu não me sinto pressionada. Eu já combinei que hoje eu só vou ver. Então eu tô muito certa. E isso acontece, gente, até mesmo quando a gente tem um relacionamento aberto. Já aconteceu tanto eu quanto o Marcelo falou, ah, hoje eu não tô no clima, vamos só curtir a balada? Vamos só curtir a balada. Então é importante que o casal combine qual que é a intenção que ele vai. A partir do momento que tá acordado, que os dois querem aquilo, que tá tudo certo, aí é dentro do acordo de vocês. Mas você pode começar aí para experimentar sem fazer nada, entendeu? Para ver se dá conta também, né? Porque na verdade é diferente, tudo vai depender do acordo. Pelo que eu entendi, Wendy, no relacionamento aberto, só para até uma dúvida minha, no relacionamento aberto, nem todo relacionamento aberto as pessoas fazem acordos, né? Ou é todo relacionamento aberto que tem acordo? Você conhece algum que, tipo, não tem nenhum tipo de acordo, eu posso ir... Normalmente, me parece que isso não vai dar certo. Não, normalmente tem. O que às vezes tem é acordo mal feito, é relacionamento que não tá saudável. Assim como a gente conhece um monte de relacionamento monogâmico que não tá saudável, que não tá tendo respeito, que tá tendo zoeira, vamos dizer assim, tem no relacionamento aberto também, tá? Mas para você ter um relacionamento bom, é bom ter esses acordos para assim, eu me sentir segura em tudo que tá acontecendo. Aí a Fabiola falou que ficou sem higiene. Olha, Fabiola, você deve ter ido numa casa ruim, hein? Porque, nossa, casas que eu fui, tipo, muito álcool em tudo quanto é canto, muito toalhinha de papel, camisinha, tudo. Bem limpinho. Muito. E o tempo todo, inclusive, é muito engraçado, porque sempre tem alguém também fazendo higiene, né? Uma pessoa da faxina, assim. E nessa parte que você entra que é mais escuro, então... Não é, você não pode ter celular, você não pode ficar com lanterna, vendo quentão, é para preservar um pouco, fica aquela penumbra, você não tem... Você vê a pessoa, mas você não vê muito. Você tromba a pessoa no outro dia, talvez você não lembre dela, entendeu? Entendi. É tipo, não fica tão claro a fisionomia, porque é menos luz. É um clima de pegação, menos luz. E aí... Fica a pessoa, às vezes, que faz a limpeza, fica com a lanterninha pra baixo, assim, só pra poder, às vezes, vai passando álcool num sofá, vem fazendo não sei o quê, né? Legal. A Sumaia falou pra você citar as que você gosta. Eu gosto da Hot Bar. Eu gosto da Cold. São Paulo capital. Eu queria ter ido, eu fui para Amsterdã, eu queria ter ido na casa, me falaram que a casa de Amsterdã era muito incrível. Mas olha como é. Eu fui para Amsterdã, eu não levei uma roupa de social, né, para Europa, um rolê de quase mochilão, eu e meu marido. Então eu não levei. Então eu não pude ir na casa, porque precisava estar com uma roupa social. Daí eu não ia comprar, puta caro. Eu falei, eu não vou comprar. Mas precisava. Tem que ir. Aí fiquei, a próxima vez que eu viajar para Europa, eu vou procurar, porque eu achei interessante. Me perguntaram qual que é a opinião sobre a relação com o Cold. Não serve para mim, mas é uma fantasia, né? Tem gente que vive na fantasia, tem gente que vive isso, é que nem BDSM, fetiche do BDSM, né? Que é do sadomasoquismo, essas coisas, 50 tons de cinza, né? Tem gente que gosta de brincar disso, tem uma fantasia nisso e brinca disso de vez em quando. Tem gente que traz isso para a vida inteira, para a vida diária, para o dia a dia. Com o Cold também, tem gente que tem essa fantasia, brinca. Para quem não sabe, o Cold é uma fantasia onde
A mulher tem um perfil bem dominador, assim, né? Ela é a rainha, ela manda. O cara, o marido, ele é o corno, ele gosta de ver sua mulher com outro. E tem um lance que eu não julgo, mas é que não cola muito pra mim, eu não gosto muito, que tem um pouco da humilhação, faz um pouco parte da fantasia a questão do marido ser humilhado. Mas é parte da fantasia dele, ele gosta, aquilo da tesão e faz bem pra ele, tá? Então tem isso também. Mas é fantasia, é fetiche, e sendo de vez em quando a pessoa trazendo pra vida, a única coisa que a gente tem que olhar é se aquilo causa dor. Se a pessoa gosta daquilo, aquilo não está causando sofrimento para ela, seja a fantasia BDSM, seja a fantasia cuckold ou qualquer outra, se aquilo não causa sofrimento, tá tudo certo. Se não causa sofrimento para nenhuma das partes envolvidas naquela fantasia, naquela prática sexual, tá tudo certo. Enquanto não tem dor, sofrimento, tudo é válido. O que é ruim é quando aquilo começa a incomodar, causa dor, causa alguma compulsão, afeta a vida geral, né? E daí é complicado. Muito bom. 1h30 de live, amiga. O que você acha? Só você para me segurar. Só nós sabe, mesmo, né? Fala sério. Amiga, vamos tirar um print aqui para ficar registrado nosso... Vou até pegar minha pepeca aqui, ó. Pega aí, sorria. Boa, pronto. Amiga, muito obrigada, viu? Acho que esclareceu bastante. Muita gente vai ver essa live depois, eu tenho certeza. Porque tem muita gente que tem dúvida e até pensa em ter um relacionamento aberto e ainda fica na dúvida. Será que é pra mim? Será que não é? Como é que funciona isso na prática? Acho que você esclareceu super bem. E como eu já falei e repito, a Wendy pra mim é uma referência das pessoas mais plenas dentro de um relacionamento aberto. Ela e o marido dela... Ela e o marido dela são demais, assim, é um casal muito fofo, muito querido. Então, Wendy, você agregou muito para os seguidores e para mim, tenho certeza que eles amaram. Ai, obrigada, Melinda. Um beijo para todo mundo. Vi a Raquel passando por aí também. Beijo. Não vou ver o nome de todo mundo que eu vou me perder. Mas um beijo para todos vocês. Muito obrigada. Eu adorei estar por aqui. Sigam a Wendy, gente. O Wendy.palo aqui, tá aqui embaixo, ó, ali onde tá o tema, né? Tá o contato da Wendy. Ou tem um arrasta pra cima nos meus stories lá. Um arrasta pra cima, não. Tem um repost. Eu repostei você? Acho que não repostei você, não. Você falando da live. Mas eu vou colocar agora fotinho nos stories e vou te marcar essa que a gente tirou. Aí quem quiser seguir é só entrar direto lá nos meus stories, tá, gente? Sigam a Wendy, que é maravilhosa e além de tudo vende produtos eróticos da Sócia, coisa mais maravilhosa ainda. Vocês vão amar. E se você quer ser consultora, sócia, quer saber mais também, pode me chamar. Quem quiser vender produtinhos, o Wendy é líder só, gente. E é isso. Amiga, muito obrigada. Obrigada, querida, de verdade, de coração. De você. Também. Vamos ver se vem vacina em nós pra gente poder se encontrar. Se Deus quiser. Beijo, amor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo.